Fala, galera. Vamos começar a aula de hoje, continuação da semana passada. Essa aula hoje ela é um pouco diferente da outra. A gente vai falar também de algumas definições matemáticas da física. Essa é mais importante. Existem coisas relacionadas ao equipamento, à análise em si. Semana passada, só para a gente dar uma lembrada, a gente falou sobre, a gente deduziu, né, a estrutura da fórmula de frequência de RMN. Então, até semana passada, a aula que eu postei para vocês, a gente estava falando sobre a frequência do RMN, a frequência gerada para que a gente pudesse sensibilizar o núcleo de um átomo. Um átomo, em que a gente está falando, um átomo de hidrogênio, ou de um átomo que tem spin meio. Agora a gente vai falar exatamente de como acontece essa sensibilização, esse processo, esse fenômeno espectroscópico. Como vai acontecer a absorção de energia do átomo por uma frequência injetada, né, ejetada, enfim, incidida no núcleo atômico. Eu vou colocar para vocês também um videozinho de um professor português que eu selecionei, então vai dar para ajudar vocês a observarem o fenômeno. É uma animação. Esse cara também é interessante porque ele faz uns vídeos legais, vocês podem assistir também, sem problemas. Mas agora eu vou falar um pouco mais desse processo. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, e aí eu estou colocando para vocês, coloquei para vocês, aquela figurazinha, né, do núcleo em movimento. Todo núcleo em movimento tem um momento angular, e esse momento angular vai gerar um momento magnético. A gente deduziu isso, é só vocês voltarem lá nas aulas, a gente deduziu que todo momento angular vai gerar uma frequência, né, uma rotação, e aí essa partícula elétrica em rotação gera um campo magnético. E que aqui está desenhado, está representado por essa letra grega μ. Então, nós temos aqui um vetor, campo magnético, e é esse campo magnético que foi alinhado, né, nós alinhamos ele ao campo magnético externo, gerando essa figura. Bom, toda vez que a gente tem um campo magnético, né, através de uma partícula, gerado por uma partícula em movimento, e a gente coloca essa partícula em movimento, que possui um campo magnético gerado por ela mesma, sob um campo magnético externo, a gente vai criar uma força, né, um torque. Tá? É como, não sei se vocês já viram o senso, né, da figura, não sei se vocês já observaram um peão, né, rodando. Se vocês já brincaram de peão, ou até viram uma figura de peão, não viram ou não viram nunca, vale a pena procurar um videozinho de um peão. Quando eu estou na sala de aula, eu levo lá um peãozinho, né, para que a gente possa observar e ver que toda vez que a gente tem um peão rodando uma velocidade gama, né, uma velocidade rotacional, ele fica em equilíbrio, ele fica rodando e fica em equilíbrio, ele fica em pezinho rodando. Né? Toda vez que a gente tem uma situação dessa, a força, e aí é um outro exemplo de momento angular, né? O que faz com que esse peão gire nessa velocidade grande e ele não caia, ele não tombe, é justamente esse momento angular. O momento angular faz com que ele fique equilibrado, em pé, né? É o mesmo momento quando a gente está andando de bicicleta, que a gente anda de bicicleta, gira as rodas e a gente fica em pé, equilibrado. Aquilo ali é um momento angular, um momento linear, que faz com que a gente continue numa linha reta e não tombe para as laterais.
Tá? Então, esse é um outro exemplo interessante para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que seja a figura de um momento a partir de um movimento. Então, quando o peão está equilibrado, girando numa velocidade W, ou gama, gama não, lambda, esse momento angular equilibra o peão e ele fica girando na vertical. Bom, então, essa imagem, né, desse núcleozinho girando com um momento magnético. Então, vamos imaginar esse mesmo peão em que a gente tenha lá um momento rotacional. Na realidade, o momento rotacional é que equilibra, né, esse peão, o peão mesmo de brinquedo. E esse momento, ele tem um sentido que é se afastando do solo. Então, é uma setinha partindo da ponta do peão para cima. Bom, então vamos criar esse exemplo mental, uma experiência mental, que eu tenho aqui um peão girando, e o meu dedo, imagina o dedo de vocês e esse peão rodando, o dedo de vocês vai ser B0. Toda vez que eu toco nesse peão, o que vai acontecer com esse peão? Ele vai se desequilibrar. E ele vai se desequilibrar, ele vai formar um movimento circular fora daquela linha, daquele eixo Z. E aí imagina o vetor no peão. O vetor momento angular rotacional. Ele vai descrever na ponta desse vetor uma figura circular. E aí, daqui a pouco, ele vai se equilibrar novamente. Então, cada vez que eu toco com o meu dedo esse peão, ele desequilibra e gera uma figura na ponta desse vetor, momento angular rotacional, uma figura geométrica circular. Vai gerar uma circunferência, um círculo. Então, agora vamos transportar essa ideia para o átomo, para o núcleo do átomo, onde esse vetor é o campo magnético, gerado por ele, pela rotação dele, pelo momento angular dele. Como ele é uma partícula carregada, ele gera esse campo magnético. Bom, toda vez que a gente coloca essa espécie num campo magnético externo, nós vimos lá atrás que, além dele se orientar a favor do campo, uma população se orienta a favor do campo externo e outra ao contrário, dependendo do seu spin, acontece um outro fenômeno, né? Esse campo magnético externo, ele vai ser como se fosse o nosso dedo dentro no peão. Então, o que acontece quando a gente coloca essa partícula no campo magnético, sobre o campo magnético externo? Além de orientação, ele vai criar um movimento, que é esse movimento cuja ponta do vetor vai gerar essa figura geométrica circular. Conseguem perceber aqui que ele vai rodando, né? Esse conjunto todo roda como se fosse uma rotação, uma cavitação, a gente chama isso de cavitação, né? Quando a gente tem um motor cavitando, é justamente isso, ele gira fora do eixo. Então, toda vez que há esse torque é uma força lateral, torque é um sentido de uma força que toca lateralmente, desequilibrando, né, a rotação, ele gera essa figura, né? Imagina, cada instante, esse ponta desse vetor vai gerando essa figurinha e todo o movimento aqui da partícula vai ser de uma rotação como se fosse um desequilíbrio. Esse movimento tem um nome, né? Toda vez que a gente coloca uma partícula que tem spin meio sobre um campo magnético externo, a gente gera um movimento de precessão.
No caso do RMN, esse movimento chama precessão de Lamour. E aí, para evitar uma complexidade dessa figura, eu coloquei esse conjunto de vetores, ó, onde B0 é um vetor e Mi é outro vetor em movimento ao redor de B0. O que acontece com a precessão de Lamour? Né? Essa precessão ela vai ser sempre proporcional à dimensão desse campo magnético externo. Se esse campo magnético externo for forte, a precessão de Lamour é forte também. Por quê? Porque ela gera um movimento angular, velocidade angular, induzida. Perceba, não é mais o giro da partícula em torno de si, mas é o giro do vetor campo magnético ao redor de B0. Por isso que a gente coloca essa letrinha grega, o índice I, quer dizer, velocidade angular I, induzida. Induzida por quem? Pelo B0 na geração desse campo, dessa precessão de Lamour. Então, esse vetor campo magnético está criando uma velocidade induzida, ele continua girando em si, mas ele agora tem uma outra velocidade angular, que é a velocidade angular desse vetor campo magnético. Aqui eu coloquei uma figura que tanto spin para cima como spin para baixo, eles vão exercer a mesma figura de movimento vetorial, tá? Então, o que acontece aqui? Como o comportamento, como a velocidade angular induzida ao momento magnético, essa velocidade é função de uma constante, da constante magnetogírica. Traduzindo, se eu tenho, lembra lá, que a velocidade, que a frequência de RMN está ligada àquela letra gama da constante magnetogírica. O que quer dizer essa constante magnetogírica para a gente fazer uma revisãozinha? É a identidade do núcleo. É a massa do núcleo, tá? E a sua velocidade angular. Ok? Então, a gente viu lá que cada núcleo atômico de spin meio vai possuir uma frequência de RMN por conta dessa constante magnetogírica. Então, está ligado à massa, né? Está ligado à velocidade angular que ela exerce, está ligado à capacidade dessa rotação gerar um campo magnético. Então, cada núcleo que gira gera um campo magnético distinto. Logo, a frequência de RMN de cada núcleo é diferente. Bom, como cada núcleo tem uma característica intrínseca, né, essa precessão de Lamour vai ser gerada em função dessa massa, dessa velocidade angular. Logo, cada núcleo vai precessar com uma velocidade angular induzida diferente. Bom, como o B0 sensibiliza cada núcleo de maneira diferente, porque ele gera uma velocidade angular induzida diferente para cada núcleo, tá? Essa constante magnetogírica, que vai gerar essa precessão de Lamour, ela vai gerar uma frequência diferente para cada núcleo. Isso nós vimos semana passada. Logo, como cada precessão vai estar associada a uma frequência diferente, é a precessão de Lamour que vai governar todos os processos espectroscópicos do RMN. Logo, cada vez que a gente injeta uma frequência de rádio no núcleo, na nossa amostra, é exatamente a modificação dessa precessão que vai gerar o sinal de RMN. Então,
como, recapitulando, cada vez que a gente tem um núcleo que tem um vetor campo magnético e ele está sob B0, ele entra em precessão. Como essa velocidade angular induzida de precessão ela é proporcional à dimensão do campo magnético externo aplicado, tá? A gente vai ter que a sensibilização espectroscópica desse núcleo vai ser exatamente nesse movimento de precessão. A absorção de energia para excitação desse campo magnético é que vai me dar a resposta espectroscópica para eu poder medir o processo de absorção e de emissão de energia. Então, em outras palavras, essa velocidade angular, ela vai ser definida como a constante magnetogírica vezes B0. E trocando em miúdos, toda partícula que está sob o campo magnético externo gera uma velocidade do vetor campo magnético gerado pela partícula WI. E se a gente for substituir essa fórmula aqui dentro dessa estrutura, a gente vai ver que todo o processo espectroscópico do RMN é função da absorção de energia na precessão de Lamor. Então, para que haja processo de RMN, é obrigado que, além dos núcleos estarem direcionados ao B0, que a molécula entre em precessão. Por isso que núcleos atômicos que tenham momento de spin igual a 0 não podem entrar em precessão, porque eles não geram campo magnético a partir dos seus movimentos. Tá? Então, aqui, a gente observa, a gente vê que todo o processo de RMN está associado a essa figura da precessão de Lamor. É aqui que a gente vai ter o processo espectroscópico. A gente vai observar, a partir de agora dos próximos slides, que a absorção de energia emitida pelo equipamento para que o núcleo faça uma resposta espectroscópica vai ser a movimentação desse vetor ao longo do vetor B0. Então, quando ele absorver energia, ele vai amplificar, ele vai mudar a sua característica vetorial aqui, angular, ele absorve energia, esse vetor aumenta a sua dimensão no eixo x e y, e aí, no momento em que ele volta para o seu estado fundamental, ele emite a frequência que ele absorveu. E é aí que a gente mede a ressonância. Tá? Bom, para simplificar, a gente só vai usar uma dimensão desse parâmetro. Então, a gente vai usar apenas uma figura, que é a parte de cima. Tudo que a gente vê aqui na parte de cima, a gente está vendo na parte de baixo. Então, só para simplificar o processo, a gente vai separar esses dois cones e trabalhar só com um. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre esses processos dentro da precessão de Lamor.